E nesta quarta-feira, o Conselho de Administração da Petrobras deve se reunir para falar sobre o aumento no preço do diesel, que pode variar entre 18 e 24 centavos por litro nas bombas. E óbvio que isso impacta também em um monte de coisa, justamente porque o principal modal usado no Brasil é o transporte por caminhões e gera reflexos na inflação, com possibilidade também de elevação no valor dos alimentos. Por isso, para entender todos esses contextos econômicos, nós vamos conversar agora com o economista Raul Veloso, a quem eu agradeço demais já a presença aqui no Jornal Jovem Pan, trazendo essas atualizações para a gente. Começando sobre a questão de Gabriel Galípolo, né, presidente do Banco Central, primeira reunião e amanhã o anúncio da taxa básica de juros. Será que deve se confirmar a elevação de 1 ponto percentual? Boa noite. Boa noite. Você está querendo que eu adivinhe o que é que as autoridades da área vão decidir fazer. É claro que existe já há algum tempo uma grande desconfiança nos mercados financeiros em relação à disposição de o governo obedecer ao principal mecanismo de controle fiscal, que foi chamado de arcabouço fiscal. Isso como o nome bem diz, é uma espécie de arma, instrumento de controlar resultado fiscal. Se este arcabouço puder ser visto como um instrumento importante de controle das contas públicas, a rigor não deveria ter nenhuma razão para fazer uma subida na taxa de juros. Aí vai depender como eu disse no começo da conversa, o que é que o pessoal que está tomando essa decisão tem em mente. É um pouco de adivinhação. Se a economia tivesse fortemente aquecida e precisasse desaquecer, porque a inflação estaria talvez disparando ou algo assim, é uma outra coisa que poderia levar a essa decisão. Mas eu acho que, no caso, não há nada muito claro sobre isso que eu levantei. A gente tem de esperar o resultado, provavelmente amanhã, quando a decisão for divulgada. Porque durante um longo período, né, que o presidente Lula teve como o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto era taxado como vilão, porque elevava os juros. Agora o Gabriel Galípolo é indicado por ele. A questão é, será que ele vai ceder à pressão e realmente regular da forma como o mercado espera e até mesmo projeta, ou será que ele vai manter a taxa básica de juros? Como o senhor disse, realmente são previsões, são adivinhações muitas vezes que a gente vai seguir acompanhando, mas uma coisa que é fato é o aumento no preço do diesel. Agora resta saber também se vai ser entre 18 até 24 centavos nas bombas ou se essas projeções tendem a ficar menores um pouco, porque as projeções realmente não são boas, há uma defasagem em relação ao preço do diesel e se houver essa elevação de 24 centavos até por litro, realmente deve impactar bastante no cenário econômico diante de um contexto que o governo tenta controlar a inflação e o preço dos alimentos, né? Pois é, aí tem um certo conflito, né, que é o conflito de querer resolver algum atraso que possa existir na mente de gente que faz parte do conselho, atraso na fixação de um preço maior, isso é uma possibilidade, né? Que isso venha até a pressionar e levar a uma decisão, como você falou, que alguém pode estar defendendo. Mas o que eu acho é que nós tínhamos de ter acesso a um pouco mais de análise técnica sobre o assunto. Primeiro, a que eu estou me referindo? Análise técnica em que sentido? Sendo a primeira pergunta que eu faria, se eu estivesse diante de uma situação como essa que eu perguntei, eu perguntaria se se trata de um produto comercializável com o exterior ou não. Eu pergunto só para poder responder em seguida, que é óbvio,
todo mundo sabe que esse produto é comercializável com o exterior e que isso facilita muito tomar essa decisão. Porque quando o produto não é comercializável com o exterior, o que acontece é que ele não está sujeito à competição que possa vir de fora e que tenha dê um sinal que possa ser numa direção ou na outra. Aí é uma questão de quem está tomando decisão. Ele é um produto comercializável. Logo, a gente sabe que se for feito um aumento, isto vai ter repercussão interna, obviamente, muito maior do que teria se ele não fosse comercializado. Sendo comercializado, em tese, se o governo não proibir a entrada, ele pode entrar vindo de fora e competir com essa situação de preço maior. Aí é uma questão também de saber o porquê que o governo cogitaria de aumentar o preço, fosse numa situação ou fosse na outra. Aí, sem ter a pessoa do governo aí do outro lado para comentar comigo, é muito difícil eu sair especulando, pensando se ele for assim e for assado. Outra coisa que é importante ver também são duas coisas. Uma eu já falei, a segunda coisa importante é a gente olhar como é que está o preço hoje em relação à linha de tendência dele. Porque se você está no meio de uma linha ascendente de tendência e você quer mover um pouco mais para cima dentro da linha de uma linha de tendência ascendente, o governo tem de explicar, quem toma a decisão tem de explicar porque ele está buscando, qual é o objetivo de ter uma subida maior. Se ele estivesse do lado oposto, uma linha de tendência descendente, tivesse num processo de redução gradual ou gradativa desse preço, aí, neste caso, não faria sentido subir o preço do diesel. Então, são duas coisas que a análise, em cima das quais a análise deveria ser feita. Primeiro, é se há a possibilidade de trazer de fora o diesel e competir com o que está aqui dentro, dependendo da situação de preço que se faça. E segundo, é como é que hoje o preço está inserido em alguma linha de tendência que só quem acompanha a área que vai saber. Essas duas coisas deveriam estar aqui presentes para a gente fazer uma análise mais cuidadosa do assunto. Raul, eu quero trazer para a nossa conversa também os nossos analistas, o Cristiano Vilela e também a Dora Kramer, que inclusive 20 anos atrás já correu ao seu lado, mas não em busca das informações, mas como maratonista, não é mesmo, Dora? Então eu passo a falar para você. Gente, já ia explicar por que eu chamo ele de Raul, porque ele chegou muito na minha frente, tá? Diz que eu corria marotinha. Não esqueço não, viu, Raul? Olha só. Mas, jamais eu diria isso de você. Disse sim, disse. Olha só, o que te parece a reação do governo para dar combate à questão da inflação de alimentos? Convocação de reunião com o supermercado, proposta de imposto de exportação, mudança de regra de vale-refeição. Você acha que está uma reação correta? O que te parece isso? Olha, aí eu precisaria ter um pouco mais de informação para eu me sentir mais seguro sobre como opinar. Que eu não acompanho esse segmento, eu não sei direito o que está acontecendo. O que eu não gosto é de decisões que vão sendo tomadas sem uma explicação mais cuidadosa por parte das autoridades. Eu odeio, como analista da área econômica, de comentar coisas que os governos, sejam eles quais forem, fazem ou cogitem fazer e não ter informações mais detalhadas sobre o porquê disso. E este é um caso, assim, difícil opinar. Eu não gosto muito dessas coisas
que soam um tanto, sabe, sem muita lógica óbvia. Essa é uma delas. Raul Veloso, economista, agradeço demais a sua presença aqui no Jornal Jovem Pan, com todas as explicações. E viva a Dora Kramer, com toda a sua performance brilhante nas corridas de que eu participei com ela. E também com todas as análises. Obrigado.